Escolha do companheiro, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idoneia. Gênesis 2:18. Introdução. Quando Deus criou o homem, ele o fez em duas metades. Com exceção daqueles que receberam o dom de ficar solteiros, todos devem casar. Muitos professores da Bíblia acreditam que quando um filho de Deus escolhe um companheiro ou companheira, trata-se apenas do resultado de um esforço para encontrar a outra metade. Escolher um companheiro significa simplesmente encontrar a outra metade que Deus criou para você, a fim de que as duas venham a tornar-se um todo. Os irmãos e irmãs mais velhos devem instruir os mais novos a buscarem a outra metade. Essa busca tem o propósito de formar um todo. As metades serão ineficazes se permanecerem como metades. Só os que encontram a metade correspondente são completos. Todavia, unir duas metades ao acaso pode causar muitos problemas. Nós cremos que aquilo que Deus uniu o homem não pode separar. É por essa razão que os jovens precisam encontrar a metade com a qual Deus os uniu. O casamento de irmãos e irmãs jovens afetam grandemente a igreja. Quando surgem problemas nesses casamentos, estes logo passam a ser problemas da igreja. Os jovens devem, portanto, ser corretamente orientados neste assunto. Com relação à escolha do companheiro, esperamos que os irmãos e irmãs jovens sejam abertos e imparciais diante de Deus a este respeito. Trate do assunto objetivamente e não subjetivamente. Ser subjetivo demais esquenta com facilidade o coração ou a cabeça da pessoa, impedindo que veja com clareza ou por completo o seu problema. Aprenda a permanecer calmo e objetivo. Resolva tudo cuidadosamente diante de Deus. Não se precipite a tomar qualquer decisão sob o impulso do momento. O cristão pode saltar para dentro do casamento, mas não pode saltar para fora dele. Nós, que somos cristãos, não podemos nos comportar como as pessoas do mundo que se casam e divorciam facilmente. Não podemos saltar fora. Portanto, antes de saltar para dentro, considere cuidadosamente. Vou mencionar algumas condições básicas para a união conjugal, partindo do exterior para o interior. Faço isto na esperança de que os irmãos e irmãs jovens venham a considerá-las, uma a uma, diante de Deus. Atração natural. O casamento entre Jacó e Raquel realizou-se mais facilmente do que o de Jacó e Lia, porque o primeiro foi baseado na atração natural. Não devemos desprezar essa atração. Ao escolher um companheiro, não é qualquer irmão ou irmã que servirá. O fato de ser irmão ou irmã não envolve nenhuma questão de atração, mas a união pelo casamento envolve a consideração de muitos fatores. A atração natural é um deles. O Dr. Bevan da Aliança Cristã Missionária, um servo de Deus grandemente usado, disse que quando o Senhor faz de você um irmão ou uma irmã na fé, a questão da atração não está envolvida, mas quando Ele leva você a se casar com um irmão ou irmã, surge esta consideração. Os novos crentes precisam saber que a atração natural existe. Na verdade, não é preciso ensinar tal coisa, pois eles já sabem disso. Quando você estiver escolhendo um companheiro, deve gostar de estar com essa pessoa e desfrutar da sua companhia. Não basta simplesmente suportar a presença da outra pessoa, mas é preciso que sinta prazer em ficar junto dela. Se não gostam da companhia um do outro, não devem então se casar, pois uma condição básica está ausente. Além do mais, tal prazer na companhia da outra parte não deve ser de natureza temporária. Você deve sentir que mesmo passados 30 ou 50 anos ainda gostará de estar junto a ela. Saúde. O amor pode vencer. É possível que a fraqueza física do companheiro possa ser superada por um grande amor. De fato, algumas vezes a pessoa se casa por desejar ministrar, servir, a fraqueza física da parte oposta. Houve um irmão na Inglaterra que se casou com uma irmã porque ela era cega. Existem outros exemplos semelhantes na história da igreja. Porque o amor era grande, a fraqueza física pôde ser vencida. 1. A situação comum. Devemos, porém, observar que não é possível esperar um tão grande amor em todos. De forma geral, um corpo fraco tende a prejudicar o sucesso do casamento. Se um deles estiver sempre doente, a outra parte terá de se sacrificar muito e isto naturalmente afetará a união.
O que deve receber ajuda devido às suas fraquezas físicas tem maior possibilidade de mostrar-se egoísta ou sobremodo sensível. A pessoa egoísta só pode receber, mas não pode dar, só recebe, mas não gasta. A pessoa fraca de corpo, devido ao seu egoísmo, pode supor que tem o direito de receber ajuda. À medida que o tempo passa, este espírito egoísta se torna tão evidente que a parte oposta começa a sentir-se aborrecida e despreza a parte fraca. Ou, se o que recebe não é uma pessoa egoísta, pode tornar-se muito sensível. Isto também é um problema e tanto. Quando a parte fraca recebe continuamente ajuda, seja o marido ou a esposa, ela pode ficar esmagada com a ideia de que a parte oposta está se sacrificando demais e isto torna os dias muito difíceis para o que recebe tal graça. Consideremos agora o que serve. Este pode sacrificar-se voluntariamente ou sentir que o peso se tornou excessivo. Quando a carne é fraca, a paciência da pessoa pode esgotar-se pelo ato de dar. A paciência humana não é ilimitada. Quando esta se esgota, os problemas de família começam. Algumas vezes, entretanto, não é falta de paciência mas uma relutância total em se sacrificar. Devido a esses fatores, queremos destacar que embora a saúde física não seja em si mesmo um problema grande demais, ela pode tornar-se um impedimento para o futuro da família. Mesmo que na ocasião do casamento isso não constitua um problema, mais tarde a situação pode mudar. Por exemplo, num casal que conheço, o marido se acha gravemente enfermo, e a esposa precisa trabalhar fora de casa a fim de manter a família. Ela trabalha de dia e cuida da casa à noite. Essas condições podem ser mantidas durante um curto período, mas não por muito tempo. A esposa talvez consiga enfrentar a situação por alguns meses, mas não para sempre. Acredito que para o êxito do casamento, tanto o homem como a mulher devem ser razoavelmente saudáveis. Nenhum deles deve estar seriamente doente, caso contrário, numa época de prova especial a carga poderá tornar-se insuportável. Hereditariedade. O casamento deve ser friamente considerado de um ponto de vista a longo prazo. Portanto, o assunto da hereditariedade precisa ser levado em conta. É preciso levar em consideração tanto a saúde do progenitor como a do indivíduo. 1. Consequências na próxima geração. A hereditariedade não é apenas um tema de estudo científico, mas é também considerada pela Bíblia. A lei de Deus é esta: porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Excelência 20.5:6. Muitos vivem vidas dissipadas e transgridem as leis em sua juventude porque seus pais ou avós antes deles semearem o vento. Os 8.7a. Aquele que semeia perto do vento vive levianamente. Tal pessoa pode ser perdoada, salva, e receber nova vida. Mas, embora qualificada para ser salva, pode não estar qualificada para o casamento. O Senhor perdoa o seu pecado e a leva a ser salva, mas seu filho talvez não seja salvo assim tão facilmente. A semente prejudicada pode ser transmitida à geração seguinte, mas o novo nascimento não. É possível plantar a semente do pecado, mas é impossível propagar a regeneração. Muito frequentemente a geração seguinte se torna mais pecaminosa e menos lícita. Isto causa muita tristeza aos pais. Algumas vezes nos perguntamos por que uma pessoa assim espiritual tem um filho tão terrível. Por que tão boa irmã tem uma filha assim devassa? Pode ser porque a lei do corpo passa para a segunda e terceira gerações. O que foi semeado no vento será colhido no redemoinho. A pessoa colhe o que semeou. Tal semeadura e colheita talvez venha a introduzir na família de alguém, uma criança muito difícil e na igreja um pecador que tenha dificuldade para se arrepender. Isto cria um grande problema. Ambiente familiar. Um conhecido provérbio ocidental diz o seguinte: eu me caso com ela, mas não com sua família. Isto não é totalmente verdadeiro, pois quando uma moça se casa, sua família normalmente a acompanha. A influência familiar. O indivíduo é influenciado até certo ponto pela sua família.
Ao considerar o casamento, é preciso levar em conta o padrão moral da família da outra pessoa. Seus ideais são nobres? Quão rigoroso é o padrão que eles mantêm? Qual a atitude dos homens para com as mulheres e vice-versa? Ao obter respostas para estas perguntas, será possível deduzir com segurança o tipo de lar que a pessoa terá no futuro. O rapaz ou a moça educados por cerca de 20 anos por uma determinada família irá inconscientemente introduzir os costumes da mesma em seu novo lar. Isto acontecerá mesmo que ele ou ela estejam insatisfeitos com a família antiga. Mais cedo ou mais tarde, as maneiras antigas vão surgir. Não ouso afirmar que isto acontecerá em 100% dos casos, mas estou certo que vai ocorrer em 70 e 80% deles. Embora os costumes da antiga família nem sempre apareçam todos de uma vez, eles penetrarão gradualmente. Os jovens precisam saber, portanto, que se quiserem salvar o seu casamento, devem observar estas coisas e pesá-las cuidadosamente uma a uma. Se um pai trata os filhos com severidade excessiva, você pode esperar que o filho ou filha dessa família provavelmente não irá mostrar-se muito afetuoso. Mas se a família for pacífica e os pais cheios de amor, veremos que os filhos serão geralmente gentis e de fácil convivência. A criança que vem de uma família em que tanto o pai como a mãe são severos, geralmente será introvertida porque durante 20 ou mais anos os seus sentimentos não se dirigiram nem ao pai nem à mãe, mas ficaram limitados à sua própria pessoa. Escolher um marido introvertido de uma família como essa é correto, mas certamente não se deve esperar que ele seja um marido caloroso e extrovertido. O mesmo se aplica à escolha da esposa. Em 7 ou 8 de cada 10 casos, a situação familiar é reproduzida na segunda geração. Mãe. Se alguém deseja se casar com a filha, olha para sua mãe. Esse ditado é mais ou menos verdadeiro. Observando a maneira como a mãe trata o pai, você saberá como a filha irá tratá-lo. Ela vem presenciando tal coisa há mais de 20 anos e foi certamente isso que aprendeu, e seria difícil para ela tratá-lo de outra forma. Olhando para um pai, você também saberá como o filho dele vai tratar a esposa. Por exemplo, a pessoa de gênio forte pode por algum tempo mostrar-se muito amável, mas se vem de uma família geniosa, mais cedo ou mais tarde revelará a sua teimosia. Se vier de uma família onde houveram restrições e onde os gritos foram proibidos, geralmente se mostrará cortês em suas palavras e atos, pelo menos sabe que discutir é errado. Mas se a pessoa vem de um lar onde discussões e gritos fazem parte da rotina, a história é diferente. Embora ele ou ela possam mostrar grande polidez hoje, o seu comportamento vacila, pois se trata de uma atitude temporária. Algum dia, tudo que essa pessoa aprendeu em casa abrirá caminho, repetindo o que viveu na casa dos pais. Por esta razão, é acertado que o homem observa bem o ambiente familiar de uma mulher antes de se casar com ela, e que a mulher faça o mesmo com o homem. Talvez em 7 dentre cada 10 casos os filhos são iguais aos pais. Você gosta da família? Se gosta, pode estar praticamente certo que o seu futuro lar será semelhante. Se não aprova, não deve esperar que o seu companheiro seja uma exceção. Não é fácil sair do molde. 3. A família como um todo. Lembre-se realmente de que a educação recebida por alguém pode ser diferente da maneira como essa pessoa age normalmente. Um indivíduo pode dizer-lhe como é errado discutir, mas, após um instante de conversa, ele mesmo está discutindo. Não lhe é fácil mudar de hábito. Os irmãos jovens devem saber que, ao se casarem com uma irmã, eles se casam com toda a família dela. Com as irmãs jovens acontece o mesmo, ao se casarem com um irmão, elas se casam com toda a sua família. Você se casa com uma pessoa, mas na realidade leva a família inteira para o seu novo lar. Idade. Física. De modo geral, as mulheres amadurecem mais depressa do que o homem, mas também envelhecem com maior rapidez. As mulheres normalmente amadurecem 5 anos antes que os homens, mas envelhecem 10 anos mais cedo. Portanto, no casamento,
que na atual corpo físico, é tolerável que o homem seja 5, 6 ou mesmo 7 ou 8 anos mais velho que a mulher. Mental. Por outro lado, temos a questão da idade mental. É bastante comum a pessoa amadurecer fisicamente e entretanto manter a idade mental de uma criança, idosa no corpo, mas jovem na mente. O indivíduo pode ter mais de 30 anos de idade cronológica, mas sua idade mental não passa dos 20 anos. Assim sendo, é permissível que o irmão cuja mente tenha amadurecido mais cedo se case com uma irmã mais velha de mente ainda jovem. A decisão está no fato de você considerar mais a idade física ou a mental. No que se refere à idade física, é melhor que o irmão seja mais velho que a irmã, mas quanto à mental, está correto que a irmã seja mais velha que o irmão. Isto é algo que cada um tem de decidir por si mesmo. Temperamento, interesses e alvo. As 5 considerações acima tratam de assuntos que têm mais a ver com o lado físico. A partir de agora, porém, considerarmos aquelas coisas que estão mais ligadas com a natureza ou caráter. Para que um casamento seja bem-sucedido, não pode haver apenas atração física, mas também é preciso que exista semelhança de temperamentos, interesses e alvos. Se as naturezas e os interesses de cada um estiverem muito distanciados, a família eventualmente perderá a sua paz e tanto o marido como a esposa sofrerá. As pessoas jovens devem saber que a atração natural ou física é apenas temporária, enquanto a natureza de cada um é mais permanente. O amor entre os incrédulos tem como base principal a atração física. Este não é o amor que a Bíblia menciona. Existe atração natural no amor, mas esta por si mesma não é amor. O amor inclui a atração natural, mas também inclui semelhança de temperamento. Portanto, o amor possui 2 elementos fundamentais, atração natural e semelhança de temperamento e interesses. Você pode julgar que ama alguém por sentir uma atração natural em relação a essa pessoa, contudo você realmente não gosta da pessoa, pois percebe que tudo que ele ou ela faz é diferente daquilo que você faria. Seu parceiro talvez não goste daquilo que você gosta e você pode não gostar daquilo que ele gosta. Isto mostra disparidade de naturezas. Amoroso. Por exemplo, um dos dois ama muitíssimas as pessoas, tratando aos demais com polidez e afeição, considerando todos como dignos de amor. Mas o outro parceiro é bastante frio e indiferente para com as pessoas, faltando-lhe amor e simpatia. Imediatamente vemos problemas de ambos os lados, pois existe um conflito de naturezas. Se você, que ama as pessoas e as trata com gentileza e afeto, se casa com alguém que age da mesma forma, ambos terão um interesse comum a uni-los. O casamento será fácil para os dois. É como se você estivesse navegando para o oeste e a correnteza também seguisse nessa mesma direção, você apenas acompanha a corrente. Mas se você estiver casado com um indivíduo frio e vazio de sentimentos, estará puxando numa direção enquanto ele ou ela puxa em sentido contrário. Você sente que precisa suportar o seu cônjuge e ele certamente tenta suportar você. Você suporta a avareza de uma pessoa enquanto ela suporta a sua liberalidade. Isso não é nada harmonioso. Bondoso. Algumas pessoas não são apenas amáveis, mas também bondosas. Ser bondoso significa relutância em ferir ou ofender outros e sempre pensar ou pôr-se no lugar da outra pessoa. A vida se enche de significado quando você escolhe um companheiro que mostra o mesmo temperamento que o seu. Vocês dois são amáveis e atentos para com os outros, sentindo-se felizes em poupar os sentimentos das pessoas, não tendo qualquer prazer em embaraçar os demais. Novamente é como se você estivesse em uma direção e a água o empurra para a frente. Mas, e se vier a casar-se com uma pessoa de natureza oposta?
haverá então muita dificuldade no casamento. Por exemplo, se você é alguém amável não apenas com as pessoas mas até mesmo com os cães e gatos, enquanto seu parceiro não ama nem a uns nem a outros, isto criará um grande problema na família, pois estarão puxando em direções opostas. Generoso. Pessoa muito generosa colocará sobre a mesa tudo o que tem em sua casa quando um irmão ou irmã for visitá-la. Mas se ela se casar com alguém que conta cada refeição comida pelos amigos, a vida familiar desse casal não será fácil. Tal dificuldade não é devida a uma deficiência moral, mas de temperamento. Alguns indivíduos, por natureza, sentem-se prejudicados quando a sua comida é consumida por outros. Eles podem deliberadamente guardar o que é bom e colocar qualquer outra coisa para os hóspedes comerem. Este é um problema de temperamento e não de moral. Franco ou cauteloso. Alguns irmãos são francos por natureza, eles gostam de tudo às claras. Algumas irmãs são cautelosas por natureza, elas gostam de discrição. Aqui, de novo, o conflito é de temperamentos. Não se trata de uma atitude ser certa e a outra errada. Não existe questão moral de forma alguma, apenas uma dificuldade de temperamento. Um é tão cauteloso que tenta esconder tudo, enquanto o outro é tão franco que tende a revelar tudo. Ambos os comportamentos são belos. Que o cauteloso não critique o franco, nem este o primeiro. O franco sente que seus pés estão sendo atrasados pelo prudente, mas ao mesmo tempo este tem plena consciência de que alguém correu depressa demais. Ambos sofrem. Refletido ou impulsivo. Certos indivíduos refletem muito. Eles pesam tudo cuidadosa e profundamente, enquanto outros fazem coisas sem pedir sequer uma explicação. Estas param para pensar depois que fizeram algo. Novamente, este não é um problema moral, mas apenas uma diferença de disposição. Que nenhum deles julgue o outro. Pelo contrário, que o refletido busque um companheiro para a sua vida que também seja prudente e que o irrefletido busque um cônjuge irrefletido. Isto tornará a vida conjunta muito mais suave. Preciso no falar. Alguns são tão precisos em suas palavras que assustam as pessoas. Cada palavra deve ser proferida de maneira exata. Outros podem não ser assim cuidadosos. Eles não são de todo descuidados, nem a sua intenção ser inexatos, mas o seu falar não é assim tão preciso. Mais uma vez, essas diferenças não constituem um problema moral, são antes um problema temperamental. O que é cuidadoso pode, desnecessariamente, acusar o outro de mentir, enquanto que este último talvez aconselhasse o primeiro que seria melhor não falar de maneira alguma. Com franqueza, se cada palavra falada no mundo tivesse de ser dita tão acuradamente é provável que não pudessem ser pronunciadas muito mais do que cerca de 20 sentenças. Portanto, a desigualdade de temperamento é realmente um grande problema. Ativo e indolente. Existem pessoas de temperamento animado enquanto o de outras é calmo. Não há nada errado com nenhuma delas. Não se trata de problema moral, mas simplesmente de uma diferença de temperamentos. Mas quando uma irmã especialmente vivaz se casa com um irmão excessivamente sereno, sem dúvida surgirão problemas na família. Mais cedo ou mais tarde eles tentarão transformar esse problema temperamental em um problema moral, exagerando as peculiaridades um do outro. Conheço um casal em que o marido gosta de ficar em casa, mas se casou com uma irmã cujo prazer é visitar outros. De fato, sei de vários casos como esse na cidade de Sangrai. O marido acha insuportável acompanhar a esposa em suas andanças. A alternativa é ficar e tomar conta da casa para ela. Ele pode aguentar essa situação por algum tempo, mas não para sempre. Quando chega em casa raramente encontra a mulher. Esse não é um problema moral,
mas temperamental, que não foi percebido antes do casamento. Organizado ou desordeiro. Conheço uma irmã excessivamente ordeira. Ela vai atrás do marido e arruma cada coisa que ele deixa fora do lugar. Mas o marido tem prazer na desordem. Certo dia em que os visitei, encontrei o marido jogando o travesseiro no chão e virando as cadeiras. Quando lhe perguntei por que agia assim, respondeu que se sentia extremamente feliz pois naquele dia a esposa tinha ido visitar os pais. Ele vinha sentindo tão grande frustração com a mania de ordem da esposa que a ausência dela foi como um toque de liberdade para o marido. Semelhança de naturezas. Os cristãos devem saber que o amor possui dois elementos fundamentais, atração natural e semelhança de natureza. Portanto, ao escolher um companheiro cristão precisa escolher não apenas aqueles por quem se sentem naturalmente atraídos, mas também aqueles cujo temperamento se assemelha ao seu. Não negligencie este último enquanto se envolve com o primeiro. Havia em Xangai um casal que estava sempre brigando. Perguntei ao marido o que tinha levado a casar-se com aquela mulher em particular. Ela replicou que quando a viu pela primeira vez, sentiu-se atraída pelos seus olhos negros. Essa foi uma atração natural. Todavia, logo após o casamento os lindos olhos negros foram esquecidos. Tudo de que ele se lembrava agora era que ela gostava de rir enquanto ele preferia a quietude, ela agia rapidamente enquanto ele reagia lentamente. Lembre-se, um problema de temperamento é um problema permanente. Quando os jovens irmãos e irmãs estiverem escolhendo seus companheiros para a vida, não devem considerar apenas a atração natural. É verdade que esta precisa existir, mas também é certo que só isso não basta. Eles devem observar a semelhança entre as suas naturezas. A atração natural logo desaparecerá. Embora isso possa tentá-los a se casar, não é o que vai sustentar o seu casamento. O estímulo físico pode dar início a uma ação, mas não tem poder para sustentar essa ação. Céu ou inferno? Há um ditado que diz, a pessoa pode ter dois céus ou dois infernos. Uma família feliz é como um céu, enquanto que a infeliz se assemelha ao inferno. O incrédulo pode ter dois infernos, ele pode morar no inferno enquanto vivo e descer para o inferno depois de morto. O cristão também pode morar no inferno hoje se não houver harmonia em sua família, contudo, no futuro ele subirá para o céu. Eu me lembro de modo especial de um irmão cuja esposa discutia com todo mundo. Ela tinha aparência de espiritualidade e podia orar bem, mas quando seu gênio irrompia não era possível fazê-la calar-se, ela sempre dizia a última palavra. Essa mulher contendia sempre com os vizinhos e o marido se via constantemente obrigado a pedir desculpas pelos atos dela. Sempre que ele voltava para casa, perguntava se a esposa tinha discutido com alguém para poder reparar os danos. De fato, ela brigava todos os dias. Se aquele irmão tivesse casado com uma mulher quieta e aquela irmã desposasse um homem de temperamento mais forte, a família deles não teria de enfrentar tanta confusão. Aceitação de outro cônjuge. Muitas pessoas mantêm o conceito errado de pensar que podem mudar o temperamento de alguém. Isso nunca acontece. Para o Espírito Santo modificar o caráter de uma pessoa leva muito tempo. Como você poderia então ser bem-sucedido nessa tarefa impossível? Mesmo o casamento não tem o poder de mudar o temperamento das pessoas. Muitos irmãos e irmãs, despertados para a disparidade de seus temperamentos, esperançosamente aguardam uma mudança. Mas a esperada mudança nunca vem. Se existe no mundo uma esperança que está condenada ao desespero é certamente esta. Eu ainda estou para ver um marido que tivesse mudado sua esposa, ou uma esposa que tenha mudado seu marido. Como já disse uma vez, no casamento você pode apenas encontrar produtos já feitos, e não produtos sob encomenda. O que quer que o irmão ou a irmã seja, é exatamente isso que você obtém. Antes de casar-se você deve observar se a presente condição do irmão ou da irmã é aceitável ou não,
Pois você não pode pensar que irá mais tarde conseguir mudar o temperamento do seu cônjuge para que ele se adapte ao seu. Aviso. Perdoe-me por falar ainda deste assunto. Em mais de uma década de trabalho em Xangai, um quarto do meu tempo foi gasto resolvendo problemas de família. Com base nessa experiência, enfaticamente pronuncio a advertência no sentido de que as pessoas de naturezas diferentes não devem contrair casamento. Fazer isso iria prejudicar o marido, a esposa e os filhos. Estes últimos ficarão divididos em sua lealdade, eles não saberão a quem apoiar. Isso pode até mesmo afetar a sua salvação. Fraquezas. As questões acima se referem a diferenças de natureza sem qualquer envolvimento ou problema moral. Agora, entretanto, vamos ver que os seres humanos têm as suas fraquezas. Fraqueza, um problema moral. Que é fraqueza? Algumas pessoas são preguiçosas, enquanto outras são diligentes. Sabemos que a diligência é uma virtude, mas a preguiça é uma fraqueza. Alguns são muito exatos ao usarem as palavras. Isso realmente é uma virtude. Outros não são apenas descuidados no falar, mas também na verdade amam acrescentar palavras ao que os outros dizem. Eles estão falando mentiras. Isso é uma fraqueza de caráter. Certos indivíduos são calados, não gostam de falar muito, e isso é bom. Existem aqueles, porém, que gostam de criticar e de ensinar, isso não pode ser considerado uma virtude sim uma fraqueza. O espalhar boatos é mais do que um problema de temperamento pois envolve a moral. Onde quer que a moral seja envolvida existe aí uma fraqueza que necessita ser tratada diante de Deus. Por exemplo, algumas pessoas agem rapidamente enquanto outras o fazem com lentidão. Esse é um problema de temperamento. Mas se o indivíduo for tão rápido a ponto de ser descuidado, ou tão lento a ponto de não podermos depender dele, isso é uma fraqueza. Conhecimento da fraqueza do outro cônjuge. Que uma pessoa deve fazer acerca da fraqueza de seu companheiro? Isto é bastante difícil para alguém de fora decidir. Antes dos jovens irmãos e irmãs se casarem, eles precisam descobrir as fraquezas de seus possíveis cônjuges. Elas devem ser descobertas antes que fiquem noivos e não depois. É errado procurar pelas fraquezas da outra parte depois das núpcias. Além de errado, é tolo. Depois do casamento é muito tarde para fazer tal coisa. Uma vez casados, o marido e a esposa devem ser tão cegos e surdos quanto possíveis. Mesmo sem olhar, você verá defeitos em abundância. O que acontecerá então se procurar com cuidado? A união conjugal não deve ser usada como uma oportunidade para achares faltas. Você não deve fazer uso de seus olhos depois de se casar. Mas antes de tomar um compromisso, durante o período em que estiver escolhendo seu companheiro, não fique cego por causa da atração natural a ponto de passar por cima das fraquezas da outra pessoa. Não esteja tão ansioso para se casar que não note qualquer fraqueza na outra parte. Suportável ou insuportável. Há duas alternativas com respeito às fraquezas, ou elas são suportáveis ou não são. Se existir uma fraqueza que julguemos insuportável, então o casamento não deve sequer ser considerado. Mas se as fraquezas forem suportáveis, você pode pensar em casamento. Entretanto, todas as fraquezas precisam ser descobertas antes de se tomar um compromisso. Qual a utilidade de se encontrar falhas depois de casados? Tal coisa apenas prejudicaria sua vida familiar, desde que não lhe será possível fazer quaisquer mudanças. Não deve ser partilhada. Permita que eu faça uma advertência. Não pense que pessoas com fraquezas semelhantes possam conviver bem.
Muitos supõem que será possível viver com alguém que tem a mesma fraqueza, mas não com alguém cuja fraqueza seja diferente. Isso é impossível. Na verdade, é mais difícil para pessoas de fraquezas semelhantes viverem juntas. Se tratar simplesmente de uma disparidade temperamental, a consciência não é envolvida. Mas se for uma fraqueza, a consciência tomará parte da mesma. Ambos irão então sofrer dobrado, sofrerão tanto por si mesmos como também pela outra parte. Suas dificuldades e responsabilidades vão dobrar. O temperamento deve ser partilhado, mas a fraqueza não. Quero destacar isto: embora uma fraqueza possa ser perdoável, ela pode ser também insuportável. Mais ainda, é melhor que as fraquezas dos dois cônjuges não sejam as mesmas. Caráter. Para que um casamento seja bem-sucedido, é necessário que os dois cônjuges se respeitem. Se um deles despreza o outro, a família está condenada. O marido deve respeitar o caráter da esposa, a esposa deve apreciar a qualidade do caráter do marido. Esta não é uma questão de temperamento ou de fraqueza, mas de caráter. Por exemplo, se uma esposa mentir irrefletidamente, isso é perdoável, mas se ela for desonesta e mentir com frequência, isto se reflete negativamente sobre o seu caráter. Ou, dando outro exemplo, como pode o marido exigir o respeito da esposa quando ele é tão egoísta que só pensa em si mesmo? Numa família, o marido deve ter pelo menos algumas qualidades admiráveis. Caráter é coisa diferente de temperamento. Quando nada existe que possa ser respeitado, a família está condenada. Quando o caráter dos cônjuges é diferente, as dificuldades são grandes na vida em comum, mas a falta de características admiráveis destrói o próprio fundamento do lar. Quem pode salvar uma família quando o marido desconfia da esposa e vice-versa? Algumas pessoas são muito cruéis, elas tratam as demais com aspereza. Não se com os sentimentos alheios, mas apenas com os seus próprios. Isto não é uma questão de desigualdade de temperamento, mas de defeito de caráter. Um caráter que não impõe respeito faz fracassar o casamento. Certos indivíduos não têm domínio próprio. Eles seguem ao sabor da corrente, perdendo facilmente o controle. Por que têm mau gênio? Porque são egoístas, buscando sua própria satisfação. Uma demonstração de temperamento pode ser gratificante para alguns, mas para outra parte um caráter desse tipo dá ocasião a contendas. Um marido mesquinho, uma esposa que tira vantagem de tudo, estes são claramente defeitos de caráter e não fraquezas. Quando alguém está escolhendo um companheiro ou companheira, deve observar se pode suportar o temperamento do outro. Por isso, antes do casamento verifique se existe respeito mútuo. Principalmente no casamento dos filhos de Deus, o caráter admirável é essencial. Quem não o possui não se acha qualificado para casar-se, pois é necessário que exista aquilo que é aceitável aos olhos de Deus. Compatibilidade. Outro ponto a ser notado na esfera da personalidade é se a esposa ou o marido em potencial sabe conviver com as pessoas. Casar é viver junto. Algumas pessoas são muito peculiares e não conseguem viver pacificamente com outras. Se um homem não pôde viver bem com seus pais, irmãos ou irmãs, como então você poderia esperar uma vida feliz casando-se com ele? Ou se uma mulher sempre esteve em conflito com as pessoas, você dificilmente poderia esperar ter uma vida familiar bem-sucedida com ela. Uma condição fundamental para o casamento é a compatibilidade da pessoa. Se alguém não pode viver com outra pessoa, esse alguém não pode viver com você. Será que desprezaria todos os demais e estimaria apenas a você? Não, você será também desprezado depois do casamento. Por exemplo, se uma irmã ao atingir a idade de casar-se conotar aos outros como ela tem sido maltratada por seu pai, mãe, irmãos e irmãs, por todos, você já pode saber com certeza que mais tarde ela dirá a mesma coisa a seu respeito. Falta a esta irmã o poder da convivência. Quando a pessoa é acomodada, será fácil viver com ela. Esta é realmente uma condição importante. Consagração.
A primeira série de pontos nesta lição sobre a união conjugal abordou o lado físico, a segunda série tratou das questões de personalidade ou caráter, o lado da alma. Agora na terceira série consideraremos o lado espiritual. O mesmo propósito. O cristão não deve casar com um incrédulo. Para se atingir o mais alto significado do casamento, é preciso haver unidade de propósito espiritual além da atração física e naturezas complementares. Isto significa que ambos devem ter o desejo de servir a Deus. Ambos devem ter se entregue completamente ao Senhor. Ambos devem viver para Deus. Isto é mais importante do que ter um caráter admirável. Embora o último não possa ser omitido, o primeiro é absolutamente indispensável. Nas coisas grandes e pequenas, ambos devem viver para o Senhor. Tal casamento tem uma base sólida, pois as duas partes estão fortemente unidas diante de Deus. Cristo como Senhor. Quando existe unidade de propósito na família, não há conflito quanto a quem ocupa a posição de cabeça e quem obedece. Cristo é a cabeça que deve ser obedecida. Cristo é o Senhor do lar. A questão de salvar as aparências fica totalmente eliminada. Muitos maridos e esposas discutem, não porque se importem com o que é certo ou errado, mas porque querem salvar as aparências. Se ambos fossem cristãos consagrados, este problema não existiria. Ambos desejariam perder o prestígio diante do Senhor. Ambos teriam condições de confessar suas faltas. Visto que os dois desejam mais do que tudo fazer a vontade de Deus, tudo pode ser resolvido nesta base. Os irmãos e irmãs jovens devem saber que precisam ser totalmente consagrados. Se ambos os candidatos ao casamento servem ao Senhor de todo o seu coração, a probabilidade de sucesso dessa união é grande. Mesmo que existam algumas diferenças naturais e mesmo que a atração física diminua um pouco, a família prosperará sem impedimentos. Os irmãos e irmãs jovens devem compreender que existem condições para o casamento. Em termos simples, estas condições podem ser divididas em 3 áreas, a física ou externa, a psicológica e a espiritual, e as 3 precisam ser colocadas em suas próprias e respectivas condições. Conclusão. Temos de dar toda a ênfase à ideia de que a segunda geração da família tem muito a ver com a segunda geração da igreja. Se cuidarmos bem das famílias da próxima geração, teremos então cuidado bem da igreja da próxima geração. Se as famílias da geração vindoura se mostrarem cheias de problemas, nós obreiros teremos de gastar tempo resolvendo os conflitos familiares. Não podemos alterar a situação dos que já são casados. Tudo o que podemos fazer é persuadi-los a se mostrarem mais flexíveis, mais pacientes, mais afetuosos e amorosos. Mas para os que ainda não se casaram, nossas esperanças é que eles tenham uma boa vida familiar. Quando estive na Inglaterra, conheci uma porção de famílias em que os 2 cônjuges serviam o Senhor e andavam juntos pelo caminho de Deus. Tal situação é verdadeiramente bela de se observar. Ver um casal seguindo o Senhor num só propósito é uma visão maravilhosa. Que os irmãos e irmãs mais velhos ajudem os mais novos nesta questão a fim de que estes possam evitar muitos enganos. Que Deus abençoe todos os irmãos e irmãs.